Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita, todo o passo a passo de como fazer esse bolo recheado sensação, com esse recheio também de chocolate que eu vou explicar para vocês, essa decoração e a massa amanteigada de chocolate também. Vamos lá? Então aqui primeiro eu vou começar a fazer a massa de chocolate. Eu tenho aqui a manteiga, que são 3 colheres de sopa bem cheias de manteiga ou 75 gramas. Aqui depois eu vou misturar o açúcar refinado e vou bater por alguns minutinhos o açúcar com a manteiga, só para misturar um pouco. E depois eu vou acrescentando os ovos aos poucos. Só lembrando que todos os ingredientes para o bolo precisa estar em temperatura ambiente para essa massa de bolo, tá? Aqui eu vou acrescentando os ovos aos poucos, são 3 ovos. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já aproveitem para se inscrever, porque toda semana eu tô postando receitas novas. Curtam o vídeo, compartilhe. Aí, pessoal, depois que eu coloquei os ovos aqui e bati por cerca aí de 1 minuto, mais ou menos, eu vou misturar aqui. Os demais ingredientes eu vou bater à mão. Aqui eu vou colocar o cacau em pó. São 30 gramas de cacau em pó ou meia xícara. Eu vou peneirar o cacau primeiro e vou peneirar também metade da farinha de trigo. Só lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E aí eu também misturo metade do leite. E aí vou misturar aqui primeiro. Essa massa amanteigada, ela é até econômica porque não vai tanta manteiga e ela fica bem fofinha e estruturada também. Aqui eu misturo. E aí, logo em seguida, já coloco o restante da farinha de trigo. E a outra parte do leite, tá? Aqui são 150 ml de leite. Só lembrando novamente que todos os ingredientes é importante estar em temperatura ambiente. A manteiga e os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, tá? E aí, por último, eu coloco 1 colher de sopa de fermento em pó. E a textura da massa fica assim, gente. Aqui eu tenho 3 forminhas de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Forrei aqui com um papel manteiga, recortei o papel manteiga e forrei o fundo da forminha, mas você pode untar também. E aí vou dividir a massa em 3 partes aqui, porque fica melhor para assar, assa mais rápido, principalmente a massa amanteigada, tá? Levo para assar para o forno pré-aquecido a 180 graus, por em média 40 a 45 minutos, tá? E aí a gente vai para o recheio de chocolate. Em uma panela eu vou colocar aqui o leite condensado, que é uma latinha ou uma caixinha de leite condensado, mais o creme de leite. Eu estou utilizando o creme de leite de caixinha mesmo, que aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Todos os ingredientes vão estar na descrição para vocês, tá, pessoal? Depois disso, eu coloco 100 ml de leite. Por que eu uso o leite aqui? Porque ele vai ajudar a dar uma suavizada no recheio, tá? Ele não fica aquele recheio tão em ponto de brigadeiro. E aí, depois eu coloco, assim que esquentar, eu liguei o fogo médio. Quando começar a ferver, eu coloco o chocolate. Eu usei 150 gramas de chocolate meio amargo. Aí aqui em fogo médio eu vou mexendo sempre até chegar no ponto que eu quero. Eu coloco o chocolate quando está fervendo para o chocolate derreter mais facilmente. Aqui, olha, ele já está bem consistente, mas ainda não está no ponto. Eu continuo mexendo. A hora que começar a borbulhar, eu posso já abaixar um pouco o fogo, deixar o fogo baixo até dar o ponto correto. Aqui eu vou mostrar para vocês o ponto certinho desse recheio. Esse recheio já ganha essa consistência por conta da gordura e do leite condensado, do chocolate. Então ele já fica nessa consistência sem precisar de amido, tá? Aqui, olha, o ponto é esse. Você levanta a espátula, ele começa a cair dessa forma em blocos. Cair em blocos e forma esse montinho, então já tá pronto. Desligo o fogo.
Aqui eu passei para um outro recipiente. Olha o brilho que fica esse recheio, gente, fica muito bom. Deixo esfriar. Aqui as massas do bolo já ficou pronto. Eu deixei esfriar essas massas. E aqui eu vou desenformar. Coloquei aqui numa grade, a massa está fria. Tiro essa parte de baixo, que é do papel manteiga. Eu vou cortar só uma parte aqui de cima, mas é bem pouco mesmo, só é como se fosse aquela película de açúcar que forma em cima, então eu corto essa parte para umedecer melhor o bolo e tudo mais. Então eu corto aqui, é bem fininho. Aqui a massa tá gelada, ela fica bem estruturada quando tá gelada e fica bem fofinha assim quando ela tá em temperatura ambiente, ela fica bem macia também. Aqui eu cortei os discos, acertei tudo. Aqui cada massa tem 2 centímetros de espessura. Se você quiser usar as massas assim, 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio, ok, dessa vez eu vou fazer de outra forma. Eu vou cortar e aí eu medi aqui, cada fatia vai ter aqui 1 centímetro de espessura, que aí vão ser fatias mais fininhas de bolos e fatias também, e camadas finas também de recheio, mas mais camadas, tá? Mas você pode fazer 3 camadas de massa e 2 de recheio. Aqui, olha, cortei a massa. Você pode medir daquela forma que eu mostrei ali com palito. Você pode cortar com aquele cortador de fatiar bolo, ou você pode cortar com a faca também. Aqui, ó, já cortei todas as fatias, então eu fico aqui com 6 fatias de bolo mais fininhas, com 1 centímetro de espessura. Eu vou montar o bolo aqui na própria forma que eu assei, eu coloquei um plástico filme ou um plástico que você use aí na cozinha. Tem uma calda de chocolate aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês como eu faço. O recheio de chocolate já está pronto, ele ficou na geladeira por no mínimo aí umas 4 horas. Olha a textura desse recheio, gente. O recheio de morango eu já tenho aqui no canal, o recheio, a receita completa, vou deixar na descrição o link para vocês. E porque senão também o vídeo fica muito longo também, tá? Então eu separei aqui o recheio de morango, uma parte aqui, mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheia, pra gente poder colocar por cima lá, fazer a decoração. Essa outra parte que eu vou rechear, eu coloquei aqui o chocolate esticadinho, assim como eu expliquei no vídeo desse recheio, eu coloquei o chocolate esticadinho aqui, bem picadinho, fica muito bom esse recheio, os clientes gostam bastante. E aí eu tô preparando tudo aqui para começar a montar o bolo. Coloquei o recheio de chocolate no saco de confeitar, cortei a ponta, o recheio de morango também. Tem uma forma aqui que a gente vai montar na forma, você pode montar no acetato se você já tá acostumada. Eu prefiro montar assim, esse bolo vai ter 10 centímetros de altura, tá? Então, eu coloco a parte mais certinha aqui da massa, na parte de baixo, que essa parte vai virar, vai ficar em cima, né? Aqui, vou umedecer com a calda de chocolate. Vou deixar a descrição na descrição para vocês como eu faço essa calda, tá? Aqui, vou colocar o recheio primeiro, o recheio de chocolate. Vou colocando aqui nas laterais. A quantidade de recheio, aí no caso é mais fina, sabe? O recheio é um pouco mais fino, eu não pesei o recheio, mas se vocês quiserem pesar cada massa, cada recheio de cada fatia, vocês podem pesar. O peso final, total do bolo é de 1,750 kg, tá? Aqui eu coloco a próxima fatia, eu acertei ali com a colher. E vou umedecer aqui novamente, não precisa umedecer demais, porque essa massa amanteigada, ela já é úmida por conta da manteiga. E aí, vou fazer aqui o processo também de colocar o recheio de morango agora. Para você alisar aqui com a colher, depois deixar tudo certinho, você dá uma umedecida na colher, para não grudar o recheio também, mas esse recheio é bem
ele não é de ficar grudando, ele é bem cremoso. Acerto aqui, deixo bem certinho o recheio, espalho bem. E aqui a próxima camada de massa. Dou uma prensada e aí umedeço novamente. E aqui vou repetindo o processo, gente. Eu vou mostrar todo passo a passo para vocês, porque tem pessoas que nunca fez e quer fazer um bolo aí para um aniversário de uma familiar e tudo mais. Então, tem coisas que pra gente que parece óbvia, para outras pessoas não é, né? Então, é importante explicar todo o passo a passo. E aí, vou passando aqui a outra camada de recheio. Alisei também com a colher e vou colocar outra camada de massa e vou prensando novamente. Passo mais um pouquinho de calda. E por último, eu vou fazer uma camada de recheio de chocolate. Então, são camadas mais finas de bolo e um pouco de camadas mais finas de recheio também, hein? Mas a quantidade de recheio aqui é ótima, a proporção fica muito boa. E aí, por último, eu coloco a última camada de massa, vou umedecer aqui. Umedeço essa parte e viro. Dou uma leve pressionada novamente aqui. Vou umedecer só mais um pouco. Aqui eu embalo muito bem e aí eu vou deixar na geladeira por pelo menos aí umas 4 horas antes de começar a decorar esse bolo, tá? Aqui para cobertura, para ganache, a gente vai fazer aqui. Eu tenho chocolate. Aqui eu estou utilizando 250 gramas de chocolate, pode ser o meio amargo ou ao leite. Derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. E aí eu vou adicionar também o creme de leite, que é um creme de leite de caixinha mesmo. Vou misturar aqui muito bem até formar uma ganache, tá? São 100 gramas de creme de leite que eu estou utilizando aqui. E aí fica assim, nessa textura eu reservo, deixo descansando antes de começar a usar por no mínimo 2 horas, porque eu não quero uma ganache tão consistente, porque a gente vai colocar na decoração umas raspinhas de chocolate em volta, flocos de chocolate. Aqui eu já começo, já tirei meu bolo da geladeira, eu coloco um pouquinho de recheio ali em cima do prato para virar o bolo. E aí, pessoal, eu desenformo aqui, tiro o bolo. Ele fica um bolo bem estruturado e esses recheios ficam muito bons, gente. Fica bem cremoso e consistente. Aqui, olha como fica. E aí, eu peguei um pouco daquele recheio que a gente separou no começo e vou aplicar aqui em cima. Se ele estiver gelado, você aquece aí uns 15 segundos no micro-ondas, bem rapidinho, para ele ficar mais fácil de aplicar aqui em cima. Com o saco de confeitar, eu coloco aqui, eu aplico dessa forma. E aí, você pode acertar o recheio até com uma colher, se você não tiver espátula. Ou eu vou fazer o detalhe aqui com a espátula também, ou pode ser o cabo da colher ou de um garfo. Vou girando aqui e fazendo aqui esse detalhe em cima do bolo. E acerto também as laterais. Aqui vou aplicar a ganache nas laterais do bolo. Coloquei a ganache num saco de confeitar. A ganache, depois de descansada, umas 2 horas, ela fica naquela textura que eu mostrei pra vocês antes, tá, gente? Então, aqui eu coloquei no saco de confeitar, cortei a ponta e aí vou girando aqui e aplicando a ganache no bolo dessa forma, tá? Vai girando e aplicando. Eu prefiro aplicar aqui com o saco de confeitar
que fica melhor. Aí eu acerto aqui, se ficou faltando alguma parte, coloco mais um pouco. E aqui eu vou usar uma espátula só para tirar aqui o excesso e acertar aqui a ganache, tá? Aqui eu acerto toda a lateral. Aqui eu tenho chocolate picadinho, não é um chocolate muito grosso, não, eu cortei com a faca, tá? Mas pode ser granulados também. E vou assim acertando aqui nas laterais do bolo. Eu só vou aplicando aqui nas laterais do bolo. Caso você perceba que tá grudando ou alguma coisa assim, você põe o bolo um pouquinho na geladeira e coloca as raspinhas de chocolate. E aí passo essas raspinhas por toda em volta do bolo, limpei aqui tudo. Olha como que fica. Eu vou cortar aqui um pedaço para vocês, gente. Fica muito macio esse bolo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!